Mateus 11, 1 a 19. Antes vamos fazer uma oração. Pai Santo, louvado para sempre seja o Teu nome, não somente, ó Deus, no dia final e eterno, mas agora, neste momento, nas nossas vidas, no nosso coração. Que possamos experimentar, ó Deus, o Teu poder. A Tua palavra preencha a nossa vida, nosso coração, nossa mente. Que sejamos, ó Deus, dominados pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos complete, que o Senhor nos tome. Que o Senhor venha até nós, ó Deus, e nos abençoe. Abençoe, Pai, a nossa visitante. Que o Senhor esteja com ela, seus caminhos. O Senhor conhece, Deus, a sua vida melhor do que qualquer pessoa ou ela mesma. Portanto, que o Senhor abençoe profundamente. Abençoa cada um de nós, ó Deus, precisamos de Ti de uma forma, ó Deus, que nós nem temos consciência, nem conseguimos mensurar. Por isso rogamos o Teu perdão e a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém. João Batista, um verdadeiro homem de Deus, é o tema desta noite. É o tema dessa passagem. João Batista, como nós lemos aqui, ele estava preso. E Mateus tem uma forma particular, peculiar, de separar as seções do seu livro. Você lê no versículo 1, ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, há a partir daqui uma nova seção, um novo assunto, vamos dizer assim, não separado do anterior, mas um novo bloco, por assim dizer.
João estava preso, e na prisão certamente ele enfrentou ali momentos de solidão, apesar de poder receber visita, de privação e de dor. Ali ele ficou um tanto confuso também sobre algumas coisas. E aí ele envia alguns discípulos, no caso 2, e esses discípulos perguntam para Jesus o que nós lemos aqui: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Essa dúvida era de João Batista. Vemos, portanto, uma fraqueza na compreensão e na convicção do profeta João Batista. Portanto, a primeira lição que nós podemos aprender é que João Batista era homem de Deus, mas homens de Deus também enfrentam fraquezas e frustrações. Nós lemos semana passada e meditamos no Salmo 73, Asaf, que também era homem de Deus, mas enfrentou uma crise de fé, uma crise espiritual, e João também está enfrentando algo parecido aqui no seu íntimo. Ele estava frustrado em sua própria expectativa. És tu aquele que haveria de vir, que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Como que João Batista faz essa pergunta? Se antes ele ouviu a voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me deleito. Ele mesmo confessou Jesus em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: eu não sou digno de carregar as sandálias ou amarrar as sandálias deste homem. Ele testemunhou a superioridade de Jesus Cristo. E agora ele pergunta: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Apesar de ouvir a voz do céu no batismo, de ter confessado Jesus como Cordeiro, apesar de reconhecer a superioridade infinita do Senhor Jesus, mesmo assim ele enfrentou profundos questionamentos e conflitos no seu coração. Ele enfrentou não propriamente uma dúvida, mas uma insatisfação. Diz o versículo 2: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar: estou aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então o que Jesus estava realizando não correspondia exatamente com a expectativa de João Batista. Ele ouviu falar das obras de Cristo, mas aquilo não encaixou muito bem no coração dele. Tanto que Jesus diz no versículo 6, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, João Batista. João Batista, o juízo já nos seus dias. E às vezes, meus irmãos, a profecia bíblica é um pouco difícil de entender o tempo em que ela vai acontecer. João Batista, por exemplo, ele falou que Jesus batizaria com Espírito Santo e com fogo. Há muito crente, às vezes, dizendo assim: eu quero ser batizado com Espírito e com fogo. Mas o fogo ali, irmão, é juízo, é condenação. Os versos seguintes explicam essa intenção dele falar sobre o fogo. Então é como se João Batista estivesse dizendo o seguinte: nós vemos o Espírito Santo, nós vemos a graça, mas cadê o fogo? Cadê o juízo? Cadê o Messias libertador? Realmente, irmão, ele estava frustrado ali, insatisfeito. Às vezes nós ficamos frustrados com o próprio Deus, quando Ele não realiza o que nós queremos. Até João Batista enfrentou isso.
Esperava de fato o juízo nos seus dias. Ele profetizou corretamente, mas ele não entendeu exatamente como as coisas aconteceriam. Veja, por exemplo, o texto que nós lemos na liturgia, Lucas capítulo 4. Abra aí, por favor, rapidinho, Lucas capítulo 4, versículo 16. Quando Jesus pega o livro do profeta Isaías, ele lê o que nós hoje chamaríamos, de Isaías 61, versículo 1 e 2. Fala que Jesus veio evangelizar os pobres, libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, ponto final. Mas veja lá em Isaías capítulo 61, e deixa aí aberto em Lucas capítulo 4. Isaías 61. Você pode ver no versículo 2, o versículo 1 é a citação que aparece lá, no versículo 18. Mas o versículo 2 diz o seguinte: apregoar o ano aceitável do Senhor. Em Lucas nós temos um ponto. Aqui em Isaías nós temos o dia da vingança do nosso Deus. Então veja que Jesus interrompeu, digamos assim, a leitura para separar os tempos. Agora não é propriamente o dia da vingança do nosso Deus, mas o período da libertação, da operação da graça, do Espírito Santo de uma forma maior e mais abundante. O dia da vingança do nosso Deus, então, é algo separado em termos proféticos. João Batista achava, então, que Jesus iria restaurar o reino de Israel num momento só. João não estava então exatamente com dúvida, ele estava frustrado. Cadê o fogo do juízo? Meus irmãos, às vezes nós oramos para que Deus faça algo que nós queremos, e não para que o nosso coração se submeta ao que Deus quer. É mais difícil orar se submetendo do que pedindo. E às vezes a pessoa diz: eu estou frustrado, porque eu pedi e nada aconteceu. Mas calma, você quer que as coisas aconteçam, ou você quer, de acordo com a sua vontade, você quer que a vontade de Deus aconteça na sua vida? João Batista, ele ficou frustrado com a sua própria expectativa. Mas ele não deixou de apresentar os problemas do seu coração para Jesus. Ele enviou discípulos, pessoas que auxiliavam ele ali, para perguntar: és tu aquele que havia de vir, estava para vir, ou havemos de esperar outro? Às vezes, meus irmãos, nós temos essas crises, essas frustrações, essas insatisfações, dúvidas, um monte de coisa no coração, e não apresentamos para Jesus, para que Ele nos explique, para que Ele nos mostre, para que Ele trabalhe no nosso coração. Fica frustrado e permanece frustrado, não vai para a palavra de Deus e continua frustrado, insatisfeito, desajustado, por assim dizer, emocionalmente. João Batista então apresentou os problemas do seu coração para Cristo e foi conduzido por Jesus para a Bíblia. Ide anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Então Jesus, ele mostra para os discípulos de João o que ele estava fazendo. Agora, ele narra o que ele estava fazendo nos termos de Isaías 61. João Batista, olha o que está acontecendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Isaías 61, Isaías 35, 36, esses textos estão se cumprindo. João Batista, lembra da Escritura, João. Meus irmãos, às vezes nós ficamos frustrados
E ao invés de irmos para a palavra de Deus, para que Deus ajuste a nossa mente, os nossos pensamentos, a gente começa a pensar nós mesmos, ou procura outras pessoas, às vezes nem crente ou procura esse ou aquele vídeo na internet, livro de autoajuda, sei lá o que mais, ao invés de ir para a palavra de Deus e Deus falar com a pessoa. João Batista, Isaías 61, 1, 2, Isaías 35, 36. Aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A repreensão aqui é terna e doce, mas é uma repreensão. João Batista, você me aceita ou não? Você quer um Messias libertador ou um Messias amoroso, libertador, acolhedor? Meus irmãos, hoje muitas pessoas falam assim: não, eu não acho que Deus seja assim. Quer dizer, a pessoa cria na cabeça dela o que Deus é. Eu não acho que existe céu, inferno. Eu não acho que Deus é assim, Jesus. Bom, mas deixa Deus dizer quem Ele é. Ou seja, bem-aventurado é aquele que não tropeça naquilo que eu faço e no que eu realmente sou, disse Jesus. Mas tem gente que tropeça exatamente nesse ponto. Eu não quero este Jesus. A gente não pode pintar um Jesus à nossa imagem, à nossa semelhança, ou de acordo com as nossas vontades, de acordo com a nossa cabeça, e dizer: eu vou adorar esse Jesus que eu mesmo criei. Jesus é esse que está revelado na Bíblia, irmão. E este aqui é o Senhor e Salvador. Ele não vem da minha cabeça, ele não vem de um livro, de uma revista, ou de um artigo científico, sei lá de onde. É o Jesus, é o Deus que se revela na palavra. Muitos não gostaram do Jesus que veio, eles queriam um outro. Eles queriam o Messias libertador de Roma. Eles queriam fogo em cima dos samaritanos. Eles queriam juízo sobre os romanos. E aí Jesus aparece. E os cegos vêm, os coxos andam. Ele prega para samaritano. Ele acolhe meretrizes. Mas o que é isso? Não era o que eu esperava. A pessoa e a obra de Cristo provocam rejeição em corações rebeldes, mas salvação para corações submissos. João Batista, você vai ser abençoado se continuar a crer e confiar em mim. Talvez você mesmo esteja frustrado com Deus, decepcionado com a igreja, sem ânimo para ler a Bíblia. Só que lembre-se de Isaías, de Jeremias, de que se queixa o homem? Se queixa cada um dos seus próprios pecados. A maior decepção da minha vida sou eu mesmo. Eu não tenho o direito de falar: eu estou decepcionado com esse, com a igreja, e ficar num milindre total. Eu estou decepcionado com a minha própria vida cristã, com o meu pecado. E assim estou louvando a graça de Deus. Deus não fez o que eu esperava ou o que você esperava. Deus teve misericórdia de uma pessoa que você desprezava. Ficamos frustrados então quando nós não vemos ou não enxergamos o cumprimento da palavra. João Batista, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. João Batista, o que está acontecendo é Isaías 61, 1 e 2. João Batista, pense conforme a palavra de Deus. Nós continuamos frustrados porque não apresentamos os dilemas do nosso coração a Deus. João Batista era homem de Deus, sim, mas homens de Deus também enfrentam fraquezas e frustrações. E num pensamento lógico, homens de Deus enfrentam fraquezas e frustrações, mas são honrados por Cristo.
Veja que João Batista, ele falou de uma forma muito incisiva com Jesus. Não foi arrogante, mas ele deu uma questionada, ele questionou o modo de Cristo agir. Só aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? O Senhor vai fazer isso ou não vai? Agora veja, qual foi a reação de Jesus? Ele elogiou João Batista. Meus irmãos, isso é extraordinário. Porque se nós fôssemos atingidos como Jesus foi pelo próprio João Batista, qual seria a nossa reação carnal humana? Revidar, atacar. Mas Jesus ficou preocupado, porque ele poderia pensar, João Batista vem com essa dúvida e as pessoas vão pensar algo sobre ele que é inadequado. Jesus passa a elogiar e honrar o seu servo. A nossa reação demonstra muito, irmãos, do quanto nós seguimos a Jesus. O modo como nós reagimos às ofensas, às críticas, alfinetadas. Jesus, ele se mantém sóbrio, ele não se sente atacado. Ele responde com a palavra, vai, explica para João. E ele elogia o profeta inquiridor. Ele defende, estima, elogia João, mesmo quando este o ataca com palavras até amargas. Isso é bem diferente, irmãos, do modo como nós muitas vezes vivemos. De revidar. De atacar em cima de um ataque. De pagar mal com mal. A pergunta de João poderia questionar o próprio ministério dele mesmo, de João Batista. Portanto, Cristo defende João Batista. Um momento de fraqueza, certamente, João Batista, que era um homem de Deus, corajoso, disciplinado, consagrado, mas teve a sua fraqueza. Jesus não definiu João Batista por este momento de fraqueza. Às vezes nós pensamos assim, quem é Davi? Davi é o adúltero. Não, aquilo foi um momento. Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa fez isso e aquilo. Às vezes foi um momento que a pessoa fez. Nós devemos olhar para o todo, a história completa, maior da pessoa, e não um ponto. Jesus então começa a dizer que saísse a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Essa aqui era uma metáfora, né? O caniço agitado pelo vento, crescia muito perto do Rio Jordão. Uma pessoa que é muito influenciável e manipulada. Ele não era. Jesus está dizendo aqui, olha, João Batista, ele não é uma pessoa assim política, manipuladora e manipulada. Ele é firme. Alguém poderia pensar, mas João Batista agora não tem mais fé? Na prisão agora ele está cedendo? Jesus está dizendo, lembra de quem ele era lá no deserto. Aquela firmeza, aquela constância. O segundo, sem que saísse a ver um homem vestido de roupas finas. A ideia de roupas finas aqui, literalmente na língua grega, seria roupas macias, delicadas e fofas até. Não, ele era profeta do deserto mesmo. Ou seja, ele aguentava. Ele tinha uma disciplina. Jesus está dizendo, João Batista é forte. Não é uma pessoa manipulada. Uma pessoa fraca que não suporta o sofrimento, não. Ele estava no deserto, ele pregava com ousadia, poder, se vestia de uma forma dura, rústica, para que ninguém pensasse que João Batista era fraco quando estava preso. Ele foi o maior profeta porque preparou o caminho do profeta maior.
Jesus chegou a dizer, ele é o mensageiro profetizado em Malaquias, capítulo 3, verso 1. Ninguém apareceu maior do que João Batista entre os humanos. Veja que Jesus recebeu aquele questionamento, um tanto azedo de João, aquela pergunta um tanto dura de engolir. Mas ele não falou de acordo com isso. Ele elogiou, estimou e defendeu João Batista. Como nós, irmãos, reagimos? Será que quando nós somos atacados ou feridos, a gente ataca ainda mais, revida? Ou agimos como Jesus? Por isso que Pedro diz, Jesus deixou exemplo para que vocês sigam seus passos. Quando ele era ultrajado, quando ele era atacado, ele não revidava, mas entregava-se ao Pai. João, ele não é maior que os outros em termos assim humanos, em cálculos humanos. Ele era o maior porque ele foi o antecessor de Jesus. Ele era o maior em relação a Cristo, não ele mesmo. Porque às vezes as pessoas começam a classificar, Elias era bom, mas talvez este foi melhor ainda, e João Batista estava lá em cima. Não, ele era o maior em sua relação com Cristo, porque ele era o antecessor direto, falou mais claramente sobre Jesus, conviveu com Jesus. Mas nós que estamos deste lado da cruz, somos maiores do que ele, porque temos mais privilégios que o próprio João Batista. Temos a Bíblia completa, temos uma ação mais poderosa e plena do Espírito Santo, e conhecemos de uma forma mais cabal, digamos assim, a obra do Senhor Jesus Cristo do que eles do Antigo Testamento, inclusive João Batista. Homens de Deus são fracos, mas são honrados por Cristo. Homens de Deus são honrados por Cristo, mas são desprezados pelo mundo. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha aí que marca a profecia até João. Versículo 13. E se o quereis reconhecer, ou seja, se vocês realmente desejam saber quem é o Elias de Malaquias 3:1, porque Elias não morreu, eles achavam que o próprio Elias iria voltar. Então Jesus diz, ele mesmo é Elias que estava para vir, porque ele veio no espírito e poder de Elias, diz Lucas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Jesus começa a falar sobre crianças que tocam numa brincadeira, e as outras crianças que deveriam dançar de acordo com a música tocada, elas não dançam. Então toca uma música alegre e as crianças não dançam a música alegre. Depois toca uma música de lamentação e ninguém bate no peito. Ou seja, ninguém responde à música. Não tem efeito nenhum. Imagina você uma brincadeira como essa, em que um toca e o outro dança numa brincadeira. Era muito comum em Israel a dança assim como uma brincadeira. Até as crianças faziam isso. Mas uma criança está tocando, e as outras não estão participando, não estão reagindo, não estão respondendo a nada. João Batista, homem de Deus, mas desprezado pelo mundo. Aquela pregação dele tão poderosa, tão forte, tão bíblica, tão cheia do Espírito, caiu em coração duro. A própria presença do Senhor Jesus ali entre eles, a sua mensagem, a sua própria pessoa, o seu poder, e nada acontece. Tocamos flauta, não dançastes. Tuamos lamentações, não pranteastes. Não acontece nada.
Será, irmão, que você ouve a palavra de Deus e não acontece nada na sua vida? Será que Deus atinge aqueles pontos do seu coração? Tem pecado ali, mas a coisa não frutifica, não acontece nada. É como se estivesse pregando para um mármore, para bonecos sem alma. Não tem resposta positiva, não tem reação positiva. Pessoas que simplesmente ouvem. E Deus diz lá no livro do profeta Ezequiel: Ezequiel, eles gostam de te ouvir porque você prega como quem toca bem um instrumento. Em outras palavras, é isso que está escrito lá. Está apreciando ali, ele prega bem, ele prega bonito, ele é coerente, ele é inteligente, ele é isso, ele é aquilo. Mas não muda, não acontece nada na vida da pessoa. Para que serve a Bíblia, irmãos? Para satisfazer curiosos? Para simplesmente ter um conhecimento do que aconteceu lá atrás, ou para realmente transformar a nossa vida e regenerar corações e conduzir pessoas a Cristo? João Batista preso, depois Jesus crucificado, é homem de Deus, mas homens de Deus são desprezados pelo mundo. Falaram que João Batista tinha demônio. Era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, e falaram assim: ele tem demônio. Ele é muito rigoroso, ele vive no deserto, ele parece um animal. A palavra dele é só juízo, é condenação, ele confronta as pessoas. Ele tem demônio. Ele não bebe vinho, ele não come isso, ele tem aquela limitação esquisita. Aí chega Jesus que come e bebe, é criticado. Esse aí é amigo de publicanos e pecadores. Como alguém escreveu, eles rejeitaram Jesus como fanático, endemoniado, e rejeitaram Jesus como comilão e beberrão. Tais pessoas são como crianças choronas, que nunca se satisfazem com nada. Ele não come e bebe, João Batista, tem demônio. Esse Jesus que chegou agora, ele come e bebe. Então ele é amigo de pecador, ele é muito pecador. E aí Jesus diz: a sabedoria é justificada por suas obras. A palavra justificada aqui significa vindicada. Ou seja, basta olhar o fruto. Você olha para a vida de João Batista, apesar dessas fraquezas, mas você olha para a vida dele, você vê santidade. Você vê as pessoas ali sendo transformadas. Você olha para o Senhor Jesus, você vê pureza, poder, graça. A sabedoria, ou seja, o plano de Deus, é justificado pelos frutos, por tudo que está acontecendo. Basta olhar o que está acontecendo, disse Jesus. Olha quanta gente foi transformada. Mas quantas pessoas foram transformadas pelos fariseus hipócritas? Quantas pessoas se aproximaram mais de Deus com todo aquele legalismo insuportável deles? Quantas pessoas foram consoladas por mim e por João Batista? Basta olhar. Os frutos estão aí. O mundo despreza, mas Cristo honra. E nós temos que fazer uma escolha. Ou nós temos esse desejo de sermos honrados por Cristo, no sentido de amados, estimados por Ele, ou o mundo. Ou amigo de Jesus, ou amigo do mundo. As duas coisas não. Resultado santo, o reino de Deus crescendo, sendo promovido, aumentado. A sabedoria é justificada por suas obras. Nós vemos a compaixão aqui do Salvador pelos seus servos. João Batista trouxe o seu problema para Jesus.
Jesus não condenou. Jesus não disse, como nós muitas vezes falamos, João Batista, até você agora? Até você, João Batista? Eu esperava de qualquer um, menos de você, que isso acontecesse. Essa surpresa que tem um tom assim de zombaria até. Jesus, pelo contrário, na sua misericórdia, na sua mansidão, no seu amor extremo, absoluto, ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Ou seja, meus irmãos, nós podemos levar cada um dos nossos problemas, internos, externos, seja lá o que for, para Jesus. Uma coisa esquisita, como era essa aqui de João Batista, pensar isso. Incrédula, às vezes até pecaminosa, mas leva isso para ele. Ele não rejeita. Viva na presença e dentro da vontade do Pai Celestial, não dentro dos seus sonhos. Eu quero que Deus realize os meus sonhos. Mas o que é isso? Eu quero que Deus destrua os meus sonhos. Eu quero afirmar a mim mesmo, não quero negar a mim mesmo, eu quero morrer. Vamos parar com esse linguajar evangélico moderno que é totalmente antibíblico. Deus irá realizar os seus sonhos. O Salmo 37 fala que Deus vai satisfazer os desejos do coração do crente, mas antes diz, agrada-te do Senhor. Portanto, o que eu preciso mesmo é submeter o meu coração a Cristo, como João Batista precisava, como você precisa. Agora olha, até João Batista teve esse momento de fraqueza, quanto mais nós. Agora nós podemos abandonar a igreja, nós podemos abandonar a leitura bíblica, ou nós podemos ir até Ele e perguntar, Jesus, o que está acontecendo? Traga cada um dos seus problemas para Jesus. João Batista era um homem de Deus, mas homens de Deus também enfrentam fraquezas e frustrações. Homens de Deus enfrentam fraquezas e frustrações, mas são honrados por Cristo. Homens de Deus são honrados por Cristo, mas desprezados pelo mundo. Mas o amor dele compensa. Que o mundo inteiro despreze você. O amor de Cristo é mais valioso. Vamos orar.